Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma vez ouvirmos da Palavra de Deus. Tenho certeza que Deus preparou algo especial para mim e para você nesse momento em que nós estamos tão esperançosos de ouvir uma direção de Deus, uma palavra de Deus. Eu lembro que no início do ano, deste ano, eu iniciei o ano com uma mensagem e nessa mensagem eu declarei para a igreja que esse ano de 2020 seria o melhor ano das nossas vidas. E com certeza eu não deixei de crer, com certeza eu não deixei de esperar no Senhor. Porque quando eu falava sobre o ano de 2020, quando eu falava que seria o melhor ano das nossas vidas, eu não projetava o que estava à minha volta, mas eu projetava algo pela fé, porque o futuro nós não conhecemos. O que vai acontecer amanhã, nem eu nem você conhecemos, então nós confiamos no Senhor. Momento em que nós precisamos ter esperança, momento em que nós precisamos ter confiança e declarar que eu e minha casa servimos ao Senhor e nenhum mal, e nenhuma praga, e nenhuma peste chegará à nossa tenda, porque nós somos separados para o Senhor. Os nossos projetos estão no Senhor. O nosso ano, ele apenas está começando. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Eu quero ouvir o teu testemunho no final desse ano. Eu quero ouvir o testemunho da sua família no final desse ano. É um momento importante que nós precisamos nos apegar à fé. É um momento em que nós precisamos nos alinhar com a palavra de Deus. E eu tenho buscado nesses dias alguma orientação, porque não só o pânico tomou conta da população, aqueles que não confessam a mesma fé, aqueles que não buscam a Deus, aqueles que não têm o Senhor como o seu direcionador, aquele que nos conduz, mas como também a incerteza do futuro. O que vai ser do futuro? Se fala muito agora sobre a economia, o que vai ser da nossa economia, o que vai ser daquilo que nós fazemos. Talvez você esteja muito preocupado com o seu emprego, talvez você seja um profissional liberal, você seja condutor dos seus negócios e hoje você se encontra sem poder fazer nada, você espera que alguma coisa mude e mude para melhor. Mas o importante é que você confie em Deus, que seus projetos estejam em Deus, que você nesse momento de confinamento, nesse momento que você está recluso com a sua família, que você venha buscar aquilo que Deus tem para a sua vida. No livro de Neemias, capítulo 1, Neemias ele era copeiro do rei da Síria, Artaxerxes. Neemias ele estava muito aflito porque ele recebeu a notícia de que os muros de Jerusalém foi tomada, foi destruído os muros, a cidade foi invadida, foi saqueada. E aquilo trouxe muita aflição para Neemias. Neemias, então, ele conversa com o seu rei, e o seu rei concede a ele o favor, e Neemias é enviado para a reconstrução dos muros, para trazer de novo a fortaleza para a cidade. Neemias ele é induzido, pelo Espírito de Deus, porque a primeira coisa que Neemias faz é colocar o seu caminho na direção do Senhor. Eu quero ler alguns versículos que estão em Neemias, a partir do capítulo 1, onde Neemias ele recebe essa notícia e ele se apresenta diante do Senhor. Capítulo 1, versículo 3, diz assim: eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e humilhação. Eles encontram em grande aflição e humilhação. Será que você vê alguma semelhança com os dias de hoje? Tem gente passando por fome e necessidade por causa desse momento de crise. Pessoas que contavam com a ajuda de alguns e hoje estão sem contar com a ajuda de pessoas sofrendo porque familiares estão internados. E contamos hoje com o poder de Deus, com a graça de Deus, com o favor de Deus sobre as nossas vidas. E aquilo deixa Neemias muito aflito. Eles passando por humilhação, os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas quebradas a fogo. No versículo 4, quando ouvi estas palavras, sentei-me e chorei. Quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Eu não sei se você já teve vontade de chorar, eu não sei se você já teve algum sofrimento na sua vida, se você passou por algum momento difícil. Se esse é um momento difícil para você, se você tem o seu coração aflito, é normal, é do ser humano. Nós temos na nossa carne os sentimentos eles são às vezes
muito condutores daquilo que nós fazemos, mas nós precisamos sentir, mas também confiar. Nós precisamos, no momento de tristeza, confiar que Deus pode todas as coisas. E ele continua: levantei-me por alguns dias e estive jejuando e orando. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Esse momento onde nós estamos em família, nós precisamos estar jejuando e orando ao nosso Deus, nosso Pai Celestial. É o Senhor quem nos conduz, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem fez e que faz nas nossas vidas. Porque a nossa confiança está no Senhor. Nele nós precisamos descansar, nele nós precisamos buscar socorro, nele nós precisamos buscar auxílio. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, maravilhas. Eu sei que você, em algum momento da sua caminhada com Deus, ou se você ainda não teve uma caminhada com Deus, mas em algum momento você teve um dia feliz, você teve um momento de alegria, um momento bom, e você pode glorificar a Deus por isso. Você pode glorificar a Deus porque hoje você está na presença dEle, ou porque hoje você teve a oportunidade de amanhecer, de acordar e sentir o ar e respirar e ter vida nesse dia. Louvado seja Deus pela tua vida, meu irmão. Louvado seja Deus porque tu és um protegido, tu és um guardado. Ou seja, você está envolvido com o amor de Deus, porque a vontade de Deus, ela precisa prevalecer em nossas vidas. Esse homem ele se encontra em aflição, porque ele vê tristeza naquilo que está acontecendo, não com ele, porque ele está bem, ele está morando na casa do rei, ele é copeiro do rei, ele é servo do rei, então para ele não falta nada. Ele está aflito porque a casa onde seu pai vivia, onde seus pais viviam, onde era a habitação dos seus antecedentes, aquela Jerusalém foi destruída, os muros foram destruídos. Então ele chora perante Deus, ele se compadece da dor do próximo. Talvez você esteja orando para que Deus guarde a sua família, mas esse é um momento também importante para que você ore, para que Deus guarde a família daquele que necessita, daquele que está sofrendo, daquele que está chorando. Talvez você precise levantar um clamor nesses dias, para que Deus venha, para que Deus possa guardar, para que Deus possa proteger, para que Deus possa envolver o coração daqueles que estão sofrendo, o coração daqueles que estão clamando, daqueles que estão chorando luto. Porque em algum momento eles precisarão ser abraçados, em algum momento eles precisarão ser consolados ou serem confortados. Mas como serem abraçados e confortados no momento de separação? No momento em que o mundo está com medo de se abraçar, no momento que o mundo está com medo de se aproximar, no momento que o mundo está cauteloso por apertar a mão ou de ter algum toque, no momento de contato não existe. No momento de contato que não existe como ser consolado, como ser esperançoso, mas que nossa oração seja para que o Espírito Santo de Deus possa consolar, possa confortar, possa dar sabedoria, possa dar entendimento, possa dar disposição para que esses nossos queridos, para que esses nossos semelhantes sejam confortados e encorajados pelo Espírito de Deus. Que Deus tenha misericórdia dessas vidas, que Deus tenha misericórdia de todos nós. A humanidade hoje precisa do socorro de Deus. A humanidade chegou a um ponto de ver coisas caindo, tombando à sua volta, sem saber o que fazer, como fazer, entrando em crise, entrando em pânico, entrando em medo, porque não sabe o que fazer. Entramos no estado de todos estarmos comparados igualmente. O pobre, o rico, o branco, o preto, o gordo, o magro, todos sem distinção de pessoas, todos no mesmo barco, todos na mesma situação. Hoje nós temos pessoas que estão sofrendo porque não conseguem se achegarem a Deus. E nós precisamos orar para que Deus, no momento oportuno, possa nos usar para levar o seu amor, porque Deus nos dá consolo e conforto. Neemias ele está chorando por esse povo, Neemias está chorando e ele tem a oportunidade de estar na presença do rei. No versículo 11 diz, depois ele segue orando, ele segue falando com o Senhor. No versículo 11 ele fala assim: ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, estejam atentos à oração dos teus servos e dos teus servos
que deleitam, que se alegram, reverenciam o teu nome. Dá êxito, dá sucesso, dá vitória ao teu servo. Concede-lhe favor perante o homem. Nessa época, eu, copeiro do rei. O homem está, o copeiro, ele está falando com Deus, e ele termina sua oração assim. E mais à frente, no capítulo 2, ele está falando com o rei. Ele diz que no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram vinho e o tomei e dei ao rei, nunca antes eu estivera triste na presença dele. Ele sempre, quando está na presença do rei, ainda que forçadamente ou espontaneamente, ele não está triste, mas pela primeira vez ele se mostra triste, o que chama a atenção do rei. Assim o rei me perguntou: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Por que está triste se não está doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Temi sobremaneira, mas disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assoladas e tendo sido consumidas as tuas portas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Ele teve uma oportunidade e ali, quando surgiu uma situação na frente dele, ele orou ao Deus do céu. O rei perguntou a ele o que ele queria que ele fizesse por ele e ele orou ao Deus do céu. Quando nós temos um projeto, quando nós temos um planejamento, nós oramos ao nosso Deus do céu. Talvez você precise replanejar a sua vida a partir de agora. Talvez você tenha que ter um novo começo a partir de agora. Receba essa mensagem no seu coração. Você precisa ter um novo começo a partir de agora, porque as coisas não estão muito claras daqui por diante. Então que você use esse tempo para fazer um projeto em família, para que você possa fazer um projeto individual, para que você possa fazer um projeto em Deus e traçar esse projeto diante da presença de Deus. Diante da presença de Deus, porque no final de tudo isso que nós estamos vivendo, você vai sair mais que vencedor, porque essa é a sua posição em Cristo Jesus. Você vai sair mais que vencedor, porque você não ficou acomodado, porque você não gastou o seu tempo somente com o WhatsApp, você não gastou o seu tempo somente com as redes sociais, você não gastou o seu tempo somente com a televisão, mas você gastou tempo na presença de Deus, você gastou tempo em oração, você gastou tempo para crescimento com a família. Os seus projetos precisam estar alinhados com a vontade de Deus. O nosso país, o Brasil, é um país de oportunidades. Embora exista uma crise apontando, existe um quadro financeiro apontando ruim, nós temos um país de oportunidade, que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir em oração, para que você possa buscar o plano de Deus para a sua vida e para a sua família. Vamos precisar um dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, você precisa do seu companheiro, da sua família, você precisa de todos à sua volta. Nós vamos precisar um dos outros. Mas em primeiro lugar nós precisamos precisar de Deus, nós precisamos precisar de Deus, nós precisamos estar na presença de Deus, buscando a vontade dEle para os nossos projetos, apresentando os nossos projetos para Deus, apresentando o nosso projeto em Deus. Nós sairemos dessa mais que vencedores. É um novo começo, é uma nova história, uma nova forma de falar do amor de Deus. Nós precisamos nos reinventar para que o amor de Deus possa fluir através das redes, através da internet, através desse vídeo. Você possa alcançar pessoas em Jesus e para Jesus, porque Jesus é a solução para este mundo caído. Jesus é a solução para os problemas desse mundo. Os problemas desse mundo estão dentro do coração do homem, porque feliz é aquele que está na presença de Deus. Então ele fala então eu orei ao Deus do céu e respondi ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te
que me envies ajudar, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei concedeu o favor que ele fosse reedificar os muros da cidade. E ele está na reedificação, ele está no propósito de reedificar os muros. Quando chega no capítulo 4, versículo 1, diz assim: quando Sambalate ouviu que reedificaríamos o muro, Sambalate, o profeta infiltrado, Sambalate representava a insegurança, o medo, a desconfiança, a traição. Sambalate estava infiltrado no meio deles. Quando Sambalate ouviu que reedificaríamos o muro, ficou furioso, se indignou muito e zombou dos judeus. Ele se indignou. Não é possível, como é que vai reconstruir? Vai construir tudo, mas vai cair, vai construir tudo, vai ser de qualquer maneira, não vai dar certo. E nós prosseguimos para o capítulo 6. Quando chega no capítulo 6, versículo 1, diz assim: ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, embora esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Eles ouviram a notícia, eles perceberam que não era brincadeira, porque aquela obra estava sendo construída, aquela obra estava sendo edificada, aquela obra estava sendo refeita, porque tinha o poder de Deus sobre a vida daquele homem, porque aquele projeto de vida, aquele futuro que ele esperava para aquela cidade, aquela reconstrução foi desenvolvida em Deus, através de oração, através de jejum e oração. Através de jejum e oração, nós temos feito orações para que Deus tenha misericórdia, para que Deus traga cura, para que Deus traga restauração para as nossas fronteiras, para as nossas cidades, para os nossos estados, para o nosso país. Que Deus traga restauração e saúde, e que Deus possa ter misericórdia de nós nesses dias. Esse homem ele está levantando o muro, ou melhor, já levantou o muro, e ele encontra pessoas invejosas. No versículo 3, diz assim, do capítulo 6: de modo que lhes enviei mensagens com esta resposta. Quando eles mandam chamar Neemias, convida Neemias para uma conversa, convida Neemias com um propósito, e diz assim: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. No versículo 4. 4 vezes me enviaram a mensagem e cada vez deles a mesma resposta. Toda vez que chamavam ele para descer, ele: não, estou ocupado, eu estou fazendo um grande trabalho, estou fazendo uma grande obra, e essa obra eu não posso parar. Nós precisamos de foco, nós precisamos estar alinhados, nós precisamos estar na presença de Deus, nós precisamos estar, e pela 5ª vez ele foi chamado. Quando chega no versículo 9, diz assim: todos eles procuravam atemorizar-nos, pensando as suas mãos ficarão fracas demais para a obra e não coincidirão. Agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Para nós finalizarmos essa mensagem, no versículo 16, lá no finalzinho do versículo 16, assim: feito esta obra com a ajuda do nosso Deus. Ele não cedeu às tentações, às distrações, às propostas externas, mas ele fez a obra com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus, você vai prosperar no seu negócio, você vai prosperar no seu futuro, na sua caminhada. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida. Faça uma oração agora em família, ore juntos, ore um pelo outro e declare, apresenta a Deus o propósito de vida de vocês agora no futuro. Em nome de Jesus. Amém.